Top 5 leituras favoritas do ano de 2025. Antes tarde do que nunca, mas vamos finalizar o ano de 2025 para ir para 2026 com tudo. Eu tinha prometido para mim mesma escolher um livro só entre os favoritos de 2025, mas foi impossível. Esse ano foi um ano que eu consegui retomar o meu ritmo de leitura, depois de muitos anos que eu tinha perdido ele. Então eu consegui ler muitos livros para minha rotina, e escolher só 5 já foi difícil, porque foi um ano em que eu só li livro bom. Então eu gostei de quase todos os livros que eu li no ano de 2025, então escolher só 5 já foi difícil. Então, assim, um só seria realmente impossível, né? Em quinto lugar, uma autora que eu conheci em 2025, Mariana Zapata, com Hands Down. Se fosse para escolher, na verdade eu colocaria todos os livros da Mariana Zapata como em quinto lugar nos favoritos, mas eu escolhi Hands Down porque é um livro que me pegou um pouco mais, né? Big Texas Zack é um personagem delicioso, né? Ele é um jogador de futebol americano que tem uma amiga de infância que eles cresceram juntos, mas por uma fatalidade da vida, eles se afastaram e ficaram mais de 10 anos sem se falar. E aí, já mais velhos, eles se encontram, ele com 30 e pouco, ela com 20 e pouco, 30 anos, eles se encontram e tentam retomar essa amizade de infância. Só que ainda a marca do porquê que eles ficaram sem se falar por tanto tempo ainda ficou nos dois, né? Então você vai descobrindo o que aconteceu para eles ficarem sem se falar, se eles eram tão próximos, por que eles sumiram da vida um do outro. E ainda não perdoo o Zack por ter esquecido a Bianca. Sério, Zack, é imperdoável isso. Mas assim, o Zack é delicioso, ele é maravilhoso. Eu já tinha conhecido esse personagem na Muralha de Winnipeg e por isso que eu fiquei apaixonada por Hands Down. Porque ele é um personagem que você vê ele como segundo, né, na Muralha de Winnipeg, e você quer conhecer mais sobre ele. E Hands Down é delicioso. É um Friends to Lovers, slow burn, né? Então o romance só acontece com 80, 90% do livro, quase requinte de crueldade, mas é delicioso, maravilhoso. Quinto lugar para Mariana Zapata, porque eu gostei muito dessa autora. Em quarto lugar, nada a ver, Mia Couto, Mapeador de Ausências. Eu sou apaixonada por Mia Couto. A escrita de Mia Couto é uma das escritas que eu mais gosto. Esse é o segundo livro do Mia Couto que eu leio. E esse livro se passa em Moçambique. Diogo Santiago, ele viveu na infância nessa cidade, na época que estava tendo um massacre nessa cidade, então ele tem memórias muito doloridas da infância, e ele retorna depois de adulto para a cidade na qual ele cresceu, para entender um pouco mais sobre o seu passado, mas também para entender sobre si mesmo e as marcas que esse passado deixou na vida dele. Uma das coisas mais incríveis desse livro é que ele é a história contada de diversas formas, né? A gente tem os diários do Diogo Santiago enquanto criança, quando ele relata o olhar dele sobre os fatos. A gente tem cartas deixadas pelo pai dele, que também era poeta, e pelas pessoas que enviavam cartas para o pai dele. Então ele tem boa parte da história ali se contando através dessas cartas, e também você tem o relato das pessoas que ele vai encontrando nessa cidade, que lembram daquela época. Então você tem esses 3 tipos de olhares se juntando e formando essa história tão deliciosa, né? A escrita de Mia Couto é uma escrita apaixonante para mim. Ele é poético, ele é leve, ele consegue transformar histórias pesadas em coisas leves e gostosas de enxergar. Eu realmente amo Mia Couto e não vou parar de ler Mia Couto nesse livro, né? E ele ficou em quarto lugar. Em terceiro lugar, aí a gente começa a roubar, né? Porque a vida é uma democracia, mas aqui não, né? Em terceiro lugar, nós temos uma coleção, Modao Zushi. Modao Zushi é um romance chinês com toques de fantasia e mitologia chinesa. Ele conta a história de Wei Wuxian e Lan Guangji. Mas a história é muito maior. Eu sei que fãs de Modao Zushi leem Modao Zushi por causa de Lan Jian e Wei Wuxian.
Mas a politicagem, a briga de clã, toda essa questão de poder e o que as pessoas fazem para deter o poder é muito bem contada nessa história. Você vai entendendo os personagens, você vai conhecendo os pontos de vista, e a finalização, eu falo que é uma das coisas mais interessantes que tem, porque assim, a gente acha durante a história, né, que tudo foi tramado e planejado para derrubar o Wei Wuxian e o patriarca Jilin, mas não, né? Tivemos uma série de coincidências na história que vai acontecendo e que vai acabando sendo culpa de Wei Wuxian e patriarca Jilin, né? Então, assim, isso é um romance que foge muito, né, de um romance comum. Ele é um romance chinês, então ele tem muito de mitologia chinesa, ele tem muito de fantasia chinesa aqui, né? É um romance boys love, maravilhoso, que eu sou apaixonada. Fãs de Wei Wuxian e Lan Wangji sabem do que eu tô falando, né? Então, assim, terceiro lugar para Modal Zushi, mas só porque o top 2 aqui foi difícil. O top 4 já foi difícil colocar nas ordens, mas assim, segundo lugar foi uma surpresa. É uma história que eu já conhecia há muito tempo, mas que eu nunca tinha lido o livro. Eu conheci através de uma adaptação de filme, então eu tinha uma visão errada desse livro, né? Ou Você Ama ou Você Odeia, Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu tô apaixonada por isso aqui. É sério, eu vou ficar aqui, ó, eu e ele. Eu tô apaixonada por isso aqui. Gente, como é que pode um livro ser tão bom? E assim, ó, isso não é romance romântico. Não leia isso aqui achando que você vai ver uma história linda e maravilhosa de Cat Heathcliff. Gente, o Heathcliff é louco, e a Cat não é nada santa, então assim, todo mundo dodói da cabeça, né? Isso aqui, a primeira parte a gente tem a vida do Heathcliff, da Cat, né? Heathcliff é uma criança cigana órfã que é adotado pelo pai da Cat, mas o Heathcliff é odiado pelo irmão mais velho da Cat, e quando o pai da Cat morre, tudo vai por água abaixo. E aí acontece uma série de coisas, né, que acabam separando esses dois. Só que a segunda parte desse livro é um Heathcliff caminhando a passos largos para a loucura. E você vai vendo ele ficando cada vez mais insano. E isso aqui é intenso. Isso é delicioso. Morro dos Ventos Uivantes é maravilhoso. Até hoje eu não entendo como é que as pessoas podem não gostar de Morro dos Ventos Uivantes. Personagens com camadas deliciosas, intensos, reais, sabe? Pessoas sendo pessoas. E eu queria muito que Emily Brontë tivesse tido oportunidade de escrever mais. Cara, esse foi o único livro que ela escreveu na vida. Imagina se essa mulher tivesse tido tempo de escrever mais. Nossa, é sério. Até hoje eu fico imaginando como seria a carreira de Emily Brontë se ela tivesse tido oportunidade de escrever mais. Apaixonada. Segundo lugar, vai entrar como favorito da vida. Real, já é um favorito da vida. Quero reler muitas vezes essa história, porque isso é um tipo de história que cada vez que você lê, você enxerga uma coisa diferente, você enxerga uma camada diferente, tem uma percepção diferente. Então, segundo lugar com glória, medalha de prata, muito, muito bom. E passou quase o ano todo sendo top 1. Mas assim, quando eu finalizei o top 1, não tinha, eu finalizei o livro e eu já sabia que era favorito do ano, né? Quem sabe o favorito da vida. Mais uma vez vamos roubar, porque a vida é uma democracia, mas aqui não. Em primeiro lugar, medalha de ouro, Santo Guerreiro, do Eduardo Sporn. Uma trilogia que 2 dos 3 livros eu li esse ano, então por isso que eu coloco a trilogia toda como favorito do ano. O que dizer de Santo Guerreiro? Gente, isso é simplesmente delicioso. Isso aqui é simplesmente uma das coisas mais incríveis que eu já li. A gente tem aqui a ficção histórica, né? Então é a história de São Jorge sem viés religioso, mostrando como um soldado romano acaba virando um mártir cristão. A gente tem, desde a vida dos pais do Georgios, né, Laios e Policromia, eu acho que eu falei certo o nome dela. A gente tem a infância de Georgios, a gente tem ele na escola do exército romano, a gente tem ele enquanto soldado. Você vai se apaixonando por esse personagem. E aí, assim, alerta de spoiler. Eu não sei se você sabe, mas São Jorge morreu há uns 1800 anos, mais ou menos. Então, você já começa a ler
Santo Guerreiro, sabendo que o personagem que você tá apaixonado vai morrer. O que faz com que metade do livro tenha praticamente uma trilha sonora fúnebre de fundo. Porque é como se você fosse vendo ele no corredor da morte. Gente, é tortura. Eduardo Spohr me torturou nesse livro. Mas assim, obrigado, Spohr. No final foi incrível. O final é delicioso. É maravilhoso. Santo Guerreiro se tornou um divisor de águas para mim, porque assim, eu me apaixonei por ficção histórica por conta de que Santo Guerreiro abriu as portas maravilhosamente para a ficção histórica. Tenho todo um projeto de leitura de ficção histórica para ler esse ano, porque eu realmente me apaixonei por esse estilo. Santo Guerreiro, você vê batalhas sendo descritas de forma incrível, você vê a humanidade dos personagens, não tem como você não se apaixonar pelo Georgios e sofrer pela uma morte que você já sabe que aconteceu. É delicioso. Isso aqui, melhor da vida, melhor do ano. Quando eu terminei o Império do Leste, que é o terceiro livro, eu já sabia para mim mesmo que seria o melhor do ano. E é perfeito, de verdade. 2025 foi um ano incrível. Eu só li livro bom. Eu tive a oportunidade, eu me dei a liberdade de conhecer autores novos, né? Conheci a Mariana Zapata, conheci estilos novos, que foi a ficção histórica. Então, essa liberdade que eu me dei, né, nas minhas metas de leitura, me tornou a minha experiência de 2025 muito boa mesmo. Então, assim, as surpresas que foram aparecendo no ano de 2025 foi muito bom. Escolher 5 foi realmente muito difícil, mas conseguimos. E aí, me conta você, qual a sua leitura favorita do ano, né? Tudo bem que minha TBR é maior do que minha própria vida? Sim, mas eu acho que eu vou conseguir, né, colocar algum livro na minha lista de leituras e quem sabe o seu favorito não entra lá. Me conta aqui nos comentários. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.